digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, digno de glória e louvor e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Sim, Senhor, tu és. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, tu és digno de receber honra, glória e poder, meu Deus, pois tu criaste todas as coisas, e todas as coisas são e foram criadas por causa do Senhor. Bendito seja o teu nome, meu Deus. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há, me render e te adorar, tudo que há em mim, tudo que há em mim, queremos te ofertar, Senhor. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Eu não sou apenas servo, não sou apenas servo, seu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, Deus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, Deus, junto aos teus pés, pois prazer maior não há,
tudo que há em mim. Nós te ofertamos nessa manhã, Senhor. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, eu não sou apenas servo. Não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, meu Deus, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Deus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Senhor. Não há outro como o Senhor, somente a ti nós louvaremos. Receba as nossas canções e fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Diácono Marivaldo. Bom dia, queridos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Alegria imensa, mais uma vez, estamos reunidos neste lugar, nesta manhã maravilhosa, onde a presença de Deus ela é real em nossos meios. Hoje nós vamos ler para nossas vidas, para a nossa meditação, o texto que está em Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 33. Lucas, capítulo 10, versículo 33, a palavra do Senhor para a nossa reflexão nesta manhã, que nos diz bem assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz-te da mesma maneira. Queridos, essa palavra de Jesus, ela está em um contexto onde um homem, um doutor da lei, chega para Jesus e diz: mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde para ele: observar essa lei. Ele fala assim: amar a Deus, as coisas do meu próximo como a ti mesmo. E Jesus, respondendo para ele, conta-lhe uma parábola. Foi essa que nós lemos. Parábola não é um conto, parábola não é a fantasia. Parábola são histórias que Deus contava, que poderia já ter vivido por alguém,
ou alguém está vivendo, ou que alguém no futuro poderia viver. Parábola não é uma coisa impossível, não é uma coisa inatingível ao ser humano. É possível que o homem possa viver, sim. Para os irmãos entenderem, a palavra não é fantasia, não é conto. Então Jesus começa a contar uma história a respeito de um homem que saindo de uma cidade de Jerusalém para Jericó, descendo, determinado momento do caminho, ele cai na mão de uns salteadores, ou de ladrões, ou de pessoas ruins. E o que fazem? Não só despojam tudo que ele tem, não tiram tudo de bem que ele tinha, mas além de fazer tudo isso, o que eles ainda fazem? Eles ainda o batem, o maltratam, o deixam meio morto, no meio da estrada, no meio do nada. E nesse mesmo contexto, Jesus vai dizer para aquele homem, o doutor da lei, que perguntou sobre a respeito da eternidade, da salvação. Ele falou assim: só que nessa mesma ocasião, passava-se um sacerdote, viu aquele homem à beira da estrada e passou-se de largo. O sacerdote, um homem que tinha responsabilidade no templo, mas ele não parou. De igual modo, passou-se o levita. O levita era aquele que ajudava no templo, também passou-se a largo. Só que vendo um samaritano, vendo aquele homem que estava todo espancado, machucado, parou, moveu-se de íntima compaixão, cuidou daquele homem, não deixou aquele homem no lugar que ele estava, mas tirou aquele homem daquele lugar que ele estava e levou para uma estalagem, hospedagem, e lá pagou ao dono daquela estalagem, falou assim: cuida dele, se ele gastar mais alguma coisa, eu te pagarei quando voltar. E Jesus pergunta para aquele homem que perguntou o que ele ia fazer para herdar a vida eterna: qual desses três foi o mais próximo? Jesus ali apresenta três tipos de pessoas e pergunta qual desses foi o mais próximo. E ele responde claramente: foi aquele que usou-se de misericórdia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o verdadeiro significado do amor de Deus. Ele é traduzido em generosidade. Às vezes falar que eu amo, que você ama, isso todo mundo fala. Mas amor é muito mais do que um sentimento. Amor é muito mais do que uma expressão, dizer eu te amo, do que uma frase, eu te amo. Amor vai muito mais além do nosso entendimento. O amor é uma decisão. E ela é traduzida em generosidade. E o que é generosidade, queridos? A generosidade, ela pode ser manifesta de diversas formas. Ela pode ser manifesta quando nós oferecemos algum alimento para alguém, ou algum objeto, ou alguma coisa, algum valor monetário para atender às necessidades de alguém. Generosidade também pode ser aplicada, ser manifesta, quando nós dedicamos tempo para servir alguém, para dar atenção a alguém, para apoiar alguém. Isso também é generosidade. Generosidade também se dá a respeito quando nós conhecemos a bondade, quando nós praticamos gentileza, compaixão, gratidão e perdão. Então, generosidade não é só eu dar a alguém alguma coisa, algum alimento, algum dinheiro, algum valor. É muito mais do que isso. Quando você ajuda alguém, uma senhora, uma criança, alguém a passar a uma rua de um lado para o outro, isso está praticando generosidade. Quando você trata alguma pessoa bem, quando a pessoa te trata mal, isso é generosidade. Generosidade é a expressão verdadeira do amor de Deus para conosco. Porque lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, a palavra vai dizer que pois nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se tornou pobre por nossa causa, para que fôssemos enriquecidos pela sua pobreza. Ou seja, Jesus lá no céu, rico, toda riqueza, todo poder, mas ele se despiu de tudo isso, se fez homem, habitou entre nós, para o quê? Para que através da sua pobreza nós agora se tornássemos ricos. Muitas vezes nós entendemos que riqueza é possuir bens, possuir dinheiros, posses, fazendas. A verdadeira riqueza é você possuir gentileza, amor, compaixão,
misericórdia, praticar para com o próximo. Porque Jesus, ele fez isso por mim e por você. A causa de nós estarmos aqui nesta manhã, porque um dia Jesus olhou para mim e para você, e ele praticou generosidade, ele praticou misericórdia, ele praticou compaixão de nós. Não para ele receber alguma coisa em troca, não. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas até praticam a generosidade, mas praticam muitas vezes para se autopromover, para se auto-tornar conhecido por alguém, para receber alguma benevolência do homem, do pastor, do político, da sociedade em si. Mas a verdadeira generosidade é aquela que você pratica de coração. Por quê? Porque aonde foi que esse samaritano praticou a generosidade e o amor de Deus? Primeiro eu vou botar 2 pontos aqui, queridos. Porque Jesus usa a figura do samaritano. Naquele tempo, os samaritanos eram os inimigos dos judeus, porque os samaritanos eram um povo mestiço. Eles achavam que esses samaritanos, as pessoas, não eram dignos de nada, de receber a bênção, de receber a misericórdia, de receber o perdão de Deus. Jesus usa a figura de um samaritano, do homem, aonde os judeus achavam: esse aqui é meu inimigo, esse aqui não é digno de estar do meu lado, de estar na minha sociedade, de estar em convívio comigo. E Jesus usa a figura de um samaritano. E aonde que foi que isso aconteceu? Foi na casa, foi na igreja, foi num ambiente como esse, mas foi numa estrada, no meio de uma cidade e de outra, no meio do nada. Ninguém estava ali para ver o ato daquele samaritano. Não tinha ninguém para ali filmar aquele ato que aquele samaritano estava fazendo. Não tinha ninguém nessa terra para promover aquela generosidade daquele samaritano. Mas o céu estava contemplando a generosidade daquele samaritano. Então, muitas das vezes, nós queremos fazer algo para ser visto por homens, por pessoas, por lideranças, mas nós aprendemos aqui um grande princípio. Seja qual for o ato que você fazer de generosidade por alguém, faça de coração, não para que você seja visto aqui na terra, mas sabe uma coisa: o céu está te contemplando e o céu te recompensará. E o que nos chama a atenção é que foi no meio do nada. Aquele homem que estava espancado, meio morto, ele não tinha nenhum lugar para ir, ele não tinha vizinho, ele não tinha uma família ali próximo dele naquele momento, ele não tinha um amigo ali próximo, ele não tinha ninguém. Muitas das vezes nós encontramos na condição desse homem que está espancado, muitas vezes nós temos um lugar para ir, às vezes nós temos um amigo para ir até ele, nós temos um vizinho, uma família, um líder, um pastor, uma igreja, um hospital, um lugar para ir, para que alguém possa cuidar de nós. Mas daquele homem espancado, ele não tinha lugar nenhum para ir, ele estava no meio de nada, meio morto, ele por si só, ele não podia ir a nenhum lugar. Mas um samaritano, passando, vendo a situação daquele homem, parou. Interessante que ele tinha passado um sacerdote, um levita, aquelas pessoas que tinham por obrigação, por dever, cuidar daquele homem, praticar a generosidade, mas não praticou. Porque o sacerdote não fez isso? Porque não, eu não posso tocar em sangue, porque aquele homem estava meio morto, ele achava que aquele homem estava morto, eu não posso tocar, que eu vou me tornar impuro, eu não posso, não, eu não vou exercer a minha função lá no templo. Era simplesmente mais um religioso. Quantas das vezes nossas vidas nós não agimos como simplesmente um religioso? Só fazemos aquilo que está determinado a fazer, que homens mandam nós fazemos, mas estamos aqui para quebrar um paradigma, meus queridos. Faça muito mais além daquilo que você está determinado, que é a sua obrigação a fazer. Às vezes nós só fazemos aquilo que é o nosso dever, que é a nossa obrigação, mas no samaritano, nessa parábola de Jesus, nós aprendemos que podemos fazer muito mais do que isso. De igual modo o levita, aquele que era o ajudador do templo, na época de Davi, ele foi considerado que o responsável pelo louvor, mas antes da época de Davi era muito mais do que responsável pelo louvor, era responsável por cuidar do templo, pelas oferendas, pelo sacrifício que vinha. Eles eram muitos trabalhos. E ele, o que ele faz de igual modo? Ele faz nada. Não posso, não tenho tempo. Tenho que descansar, porque eu tenho que voltar para o templo novamente, eu tenho que ajudar o templo. Embora às vezes vivemos realmente num tempo difícil, onde os dias são corridos, muitas vezes nós não temos tempo para parar e olhar para o nosso irmão que está precisando de ajuda. Está precisando, às vezes, simplesmente é só de abraçar, é só de um carinho, é só de ouvir, é só de uma atenção, mas nós não temos tempo. Os dias são corridos,
Eu não posso parar, porque eu tenho que descansar, porque amanhã eu tenho que voltar para o tempo, para trabalhar, para exercer a minha função de novo. Querido, imagina o samaritano parou. Será que na nossa correria do dia a dia, será que nós temos tempo para parar, para olhar para o lado, para ajudar o necessitado? Às vezes esse necessitado pode ser até eu mesmo, que naquele dia eu estou precisando de um abraço, de uma mão, de um amigo, de uma palavra, de uma esperança. Ou às vezes eu estou desprovido de alguma coisa e preciso de algo também. Que possamos refletir na nossa vida, como é que estamos lidando com aquilo que o Senhor confiou a nós. Será que estamos tão envolvidos com a nossa religiosidade que não estamos percebendo aquilo que está acontecendo à nossa volta? Porque o que é praticar generosidade? Será que é só eu praticar com aquele que está próximo de mim na verdade? Aquele que se convive na mesma igreja que eu, aquele que mora na mesma rua que eu, aquele que vive na mesma casa que eu? Quem é o teu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? Se nós fôssemos aqui colocar, eu ia deixar muitas pessoas de fora. Eu ia deixar muitos próximos de fora. Aquele que não vive na igreja, talvez não seja meu próximo. Aquele que não crê no que eu creio, talvez eu ia deixar de fora. Aquele que não concorda comigo, eu ia também deixar de fora. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que o próximo aqui na palavra não diz aquele que está próximo realmente de nós, ou que é de uma família de verdade. O próximo pode ser alguém muito distante. O próximo é aquele que está precisando de um ato de misericórdia e de generosidade. Então, próximo, quando Deus está falando aqui, não é aquele que está próximo, como vocês estão próximos de nós aqui. Não se diz isso. Pode ser, pode, mas é muito mais do que isso. E o encontro foi entre uma cidade e outra. Queridos, que nós possamos entender o verdadeiro valor do que é generosidade, do que é praticar, expressar o verdadeiro amor de Deus para com o nosso próximo. Mas quem é o seu próximo? Será que é aquele que convive com você dia a dia? Se é aquele que você conhece, que está nas suas redes sociais? Nos fala quem. Pode ser alguém que você nunca tenha visto, você nunca tenha conhecido, você nunca tenha trocado uma mensagem, você nunca tenha falado. Talvez seja o seu próximo. É nessa atitude sua, você ajudar o seu próximo, você expressar o verdadeiro amor de Deus, onde Deus operará uma grande bênção, um grande milagre, e vidas serão transformadas pelo poder da palavra de Deus. Aquele samaritano, ele parou, mas ele não só parou. Por quê? Porque ele viu a necessidade daquele homem. Queridos, porque aquele homem estava impossibilitado de fazer qualquer coisa. Para o sacerdote, aquele homem era um problema a ser evitado. Eu posso parar. Para o levita, aquele homem era algo um problema que eu posso trazer para a minha vida. Mas para o samaritano, aquele homem não era só um objeto, não era só um problema a ser evitado, mas era alguém que precisava de ser cuidado. O samaritano, ele para, ele não só para, mas ele cuida daquele homem. Ele coloca azeite e vinho nas suas feridas. Não só faz isso, ata as suas feridas, o coloca sobre os seus ombros, coloca sobre a sua cavalgadura e leva para um lugar, leva para uma estalagem ou hospedagem. Se fosse o dia de hoje, eu levaria para onde? Para um hospital, porque é lá que cuida de doente, é lá que cuida de necessidade, é lá que as pessoas vão ser tratadas e ser curadas. Mas no hospital, quando você melhora, o médico te dá alta e você vai embora. Só que em estalagem não. Estalagem, enquanto alguém pagar a sua estadia, você fica lá, você não sai de lá. Um grande ensinamento de Jesus para a minha vida e para a sua vida é que outrora, quem sabe nós estávamos na condição desse homem que estava espancado, no meio da estrada, no meio do nada, sem saber para onde ia, sem saber qual era a distância de uma cidade de Jericó e Jerusalém. Como foi que Jesus te encontrou? Como foi que Jesus encontrou? Como é que estava a nossa situação, a nossa vida? Quantos passaram por nós e vocês isso não vale nada? Esse é um problema que eu tenho que evitar. Eu não posso ajudar esse não, porque esse não tem valor nenhum, esse não vai mudar, esse está assim porque ele fez, foi os atos dele, ele está assim porque ele merece. Mas não,
Jesus olhou para nós com olhar de misericórdia, como aquele samaritano, e não viu a nossa condição, o porquê nós estávamos naquela situação simplesmente. Ele usou de compaixão, de generosidade para conosco, e parou e nos socorreu e nos ajudou. Mas ele não nos ajudou, ele não deixou lá no mesmo lugar que nós estávamos, no meio do nada. Não, ele levou para um lugar, para uma hospedagem lá. Aquele samaritano, ele pagou, deu dinheiro pelo dono daquela hospedagem, diz bem assim: se ele gastar ainda mais alguma coisa, não se preocupe, porque eu vou voltar e eu vou pagar tudo que você gastar, só cuida dele. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Um dia nós estávamos como esse homem meio morto, porque o homem sem Deus, ele está meio morto, e meio morto não tem condição de andar, de falar, de agir, não sabe entender aonde que ele está vivendo no momento, mas o Senhor cuidou de nós, o Senhor parou para ouvir a nossa súplica, o Senhor parou para atender a nossa necessidade, o Senhor operou as nossas vidas. Quantas vezes nós estávamos numa situação amargurados, tristes, necessitados, mas ele foi lá, trouxe azeite, trouxe vinho, colocou sobre as suas. Quantas das vezes Jesus carregou as nossas vidas? Para pensar um pouquinho. Você que está aqui nesta manhã, será que você está no momento da sua caminhada? Será que você realmente conseguiu caminhar? Ou será que foi Ele que colocou você sobre os seus ombros, sobre a calvadura, e te carregou por um bom período e te colocou em algum lugar para que você fosse cuidado? Esse é o Deus das nossas vidas, queridos. E Jesus, como samaritano, ele colocou nós, não foi em qualquer lugar, foi em algum lugar, um lugar que ele escolheu. Ele podia escolher qualquer outro lugar, mas ele escolheu ali. Aquele samaritano escolheu uma hospedagem, ele escolheu uma estalagem, e ali ele pagou a nossa diária, a nossa estadia. Sabe uma coisa? A minha e a sua estadia já está paga. Jesus pagou lá na cruz do Calvário, querido, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele quer que onde nós nos encontramos, no mesmo lugar que ele nos deixou. Não é no meio da estrada, não é no meio do nada, não é ferido, não é angustiado, não é meio morto, não. É no lugar apropriado, para que possamos ser cuidados. E aonde o Senhor te colocou é lá. Você está sendo cuidado pelos seus líderes, pelas suas crianças. Mas aprenda a praticar a generosidade de coração verdadeiro, porque quando nós praticamos a generosidade, nós estamos expressando o verdadeiro amor de Deus em Cristo Jesus. Que essa palavra possa ser guardada em nossos corações, em nossas vidas. Que nós não devemos ser simplesmente somente mais um religioso, devemos mais somente com uma placa em nossos corações. Nós não estamos aqui pregando placa. O samaritano nem nome ele tinha, mas ele praticou generosidade, ele praticou misericórdia. Ele não se praticou aquilo para se autopromover, para se tornar conhecido, querido, porque ele praticou a verdadeira misericórdia, a verdadeira generosidade, que é de fazer o bem quando ninguém estava próximo, quando ninguém estava vendo. Esse é o verdadeiro ato de generosidade e misericórdia, você fazer algo para alguém quando ninguém está te vendo. Na terra ninguém está te vendo, mas o céu está te contemplando, e o céu está escrevendo tudo aquilo que nós estamos fazendo. Naquele dia há uma recompensa para mim e para você, querido. Que possamos ficar com essa palavra para reflexão, para nossas vidas esta manhã. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, sustentando. Uma salva de palmas para o Senhor nesta manhã. Essa salva, por gentileza, encerrar aqui esse culto, essa reunião com a bênção apostólica. O pastor Nivaldo está com a garganta meio inflamada, né? Louvado seja Deus. Irmãos, vamos estar em pé, vamos orar para agradecer a Deus. Deixa aqui o nosso muito obrigado por você ter vindo cultuar o Senhor conosco nesta manhã. Que Deus possa transformar a sua vinda aqui em bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fique com essa palavra sobre generosidade. Lembre-se que na natureza nada acontece por si próprio. O sol não brilha para si próprio, a árvore não dá fruto para si próprio, é sempre benefício de outros. Só o homem vive por si mesmo. Mas que a gente consiga aprender essa lição de não viver apenas para nós mesmos, mas perceber que existem pessoas do nosso lado que precisam de alguma coisa que Deus já te deu. Deus, nós queremos te louvar por essa manhã de terça-feira, na tua presença, na comunhão dos irmãos e debaixo do sangue precioso de Jesus. Não há nada neste mundo, ó Deus, melhor ou que se compare a este momento que estamos na tua presença. Seja bendito o teu nome. Queremos orar por cada um que aqui está, por cada família que aqui está,
e também por cada necessidade no coração do teu filho e na vida do teu filho. Nós cremos que o Senhor é o Deus da resposta e da resolução, por isso nós deixamos todas as nossas ansiedades e preocupações diante do teu altar, crendo que o Senhor já nos concedeu a vitória e em breve nós a celebraremos. Oramos por esta empresa, colocamos ela diante do teu altar, para que o Senhor esteja na frente de todas as coisas, cuidando de todas as coisas e de todas as pessoas que aqui trabalham, desde o administrativo, os vendedores, os fornecedores, que o Senhor possa estar à frente, ó Deus, de todas as coisas, para que ela possa permanecer com as portas abertas, em nome de Jesus. Assim nós oramos com gratidão no coração, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Faz assim com a sua mão, se você quiser e puder. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as eternas e doces consolações do Espírito Santo permaneça e reine no coração de todos que aqui estão, não só hoje, mas até a vinda do Senhor Jesus. Amém. Está encerrado. Deus abençoe vocês.